Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Bom dia, Walter. Bom dia, Martin. Como vai? Eu vou bem, e você? Eu estou bem. Eu gostaria de começarmos, antes de darmos início à nossa discussão, somente clarificando a respeito de resposta às perguntas. Sim. Nós gostaríamos de apenas deixar claro para os nossos espectadores que nós apreciamos todas as perguntas e todos os comentários, mas é humanamente impossível passar por todos eles e responder todos eles. É totalmente impossível. Eu acho que se você tentasse responder as perguntas que recebe durante um único dia, então levaria o ano inteiro para responder. Não é possível. Nós estamos tentando dar o nosso melhor para responder o máximo de perguntas possível. Então é por isso também que nós fazemos essas sessões de perguntas e respostas no E aí, professor? Também dê uma olhada nos links que nós colocamos aí. Nós também temos uma base de dados no nosso site com perguntas e respostas que postamos, só para clarificar isso para vocês. Mas sempre que pudermos, levamos essas Sim, perguntas sim. em conta. Então, vou abrir com uma palavra de oração. Pai Celeste, nós agradecemos muito porque Tu nos reuniu mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque podemos ter essas discussões nesse tempo em que vivemos. Nos abençoe nessa discussão e também ilumine nossa mente com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Bem, Martin, hoje vamos falar sobre a Igreja Romana. Não é algo que nos alegra, mas é algo necessário. À luz dos eventos atuais que temos tanto abordado, as pessoas dizem, lá vem eles de novo. Mas parece que não entendem, simplesmente não entendem. É uma questão muito séria. E, como você disse, eu acho que as pessoas não estão realmente entendendo o que realmente é essa Igreja Católica Romana. Essa discussão, na verdade, surgiu muito rápido. E ela era sobre esses discursos que nós nos deparamos, que o Biden e o Trump fizeram. Sim, precisamos analisá-los. E vamos começar com um vídeo e vamos ver onde isso nos leva e por que temos que ir nessa direção. Não temos uma mensagem popular. É uma mensagem antiga. E é necessário que as pessoas não se esqueçam. Então, vamos analisar alguns dos discursos que foram feitos recentemente num café da manhã, em um encontro de oração, em ocasiões especiais, especialmente antes das eleições. Acabaram de sair do forno e são bem atuais. Vamos analisar as questões. Eu sei que, no meu caso, minha fé católica me ajudou a atravessar a escuridão, pois tive que enterrar pedaços da minha alma profundamente na terra. E, finalmente, encontrei um propósito, para viver uma vida digna daqueles que perdi. E, ao longo da minha vida no serviço público, fui guiado pelos princípios da doutrina social católica, que atravessa todas as religiões confessionais. Quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Temos obrigações uns para com os outros. Não podemos servir a nós mesmos às custas dos outros. Temos uma responsabilidade para com as gerações futuras. E essa é uma incumbência que temos hoje. E esse sentimento de esperança e possibilidade me faz lembrar da primeira vez em que encontrei o Papa Francisco, em 2013, quando tive o privilégio de assistir à sua posse no Vaticano. Quando o cumprimentei, ele disse, Senhor Vice-Presidente, você é sempre bem-vindo aqui. Ele estava realmente enviando uma mensagem ao mundo, para colocar um sinal de boas-vindas na porta da frente da nossa igreja. 2 anos depois, o presidente Obama e eu o recebemos na Casa Branca. Naquele mesmo momento, compartilhamos um sentimento de esperança e possibilidade juntos, e para mim, isso veio em um momento muito pessoal, um momento muito difícil na vida da minha família. O nosso filho Bo tinha morrido há poucos meses, mas o Papa Francisco reservou um tempo para se encontrar com toda a minha família, para nos ajudar a ver a luz através da escuridão. Eu vivo em um país incrível. Todos nós vivemos em um país incrível.
onde um garoto irlandês católico como eu, de Scranton, Pensilvânia, um dia faria amizade com o Papa jesuíta. Mas é assim que somos como um país, onde tudo é possível, quando cuidamos uns dos outros, quando velamos uns pelos outros, quando guardamos a fé. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe a América e que Deus proteja nossas tropas. Bem, esse foi o discurso de Biden. Normalmente, esse é um evento público conhecido. Geralmente tem um cardeal que está presente. Mas esse ano foi um evento pelo Zoom. E o que é fascinante para mim é que o partido de Biden é igualmente guiado pela religião, assim como o outro partido. Sabe, sempre estamos inclinados a pensar que a campanha de Trump e seus partidários estão mais perto do Rei do Norte. Mas em muitos aspectos, os partidários de Biden estão mais perto do que os de Trump, porque eles mencionam a doutrina social católica. Verdade. E o Partido Democrático tem um manifesto e uma visão muito mais perto da doutrina social católica que os partidários de Trump. Aham. O Rei do Norte está em ambos e não importa realmente quem vence. A essência da filosofia do Rei do Norte pode muito bem estar em ambos os partidos. Então não importa nada quem ganhará as eleições. As questões das profecias serão cumpridas. É realmente muito importante notar isso, porque não importa qual lado vencerá. Os ditames de Roma serão aplicados. Com certeza, ele está bem alinhado. Sim. Biden está mais alinhado em termos de doutrina social. Acabei de ler uma última encíclica do Papa sobre a fraternidade entre irmãos. E devo dizer que fiquei surpreso. Tem umas 90 páginas. E eu a li por completo. E ressaltei com um marcador muitos trechos. Basicamente, é uma reescrita da Rerum Novarum sobre a doutrina social católica. E se a lermos com cuidado, são tão doce, florida, confortante e bondosa, mas está em sua essência contra todo o fundamento bíblico. Aham. É literalmente contra os mandamentos de Deus. Mas as pessoas não perceberão, porque a linguagem é escolhida com tanto cuidado. É como um documento conjunto, uma declaração da justificação pela fé. Nós vamos ver isso. É o mesmo tipo de linguagem. Eles realmente sabem como disfarçar. E o que eu achei interessante é que, não sei, talvez eu esteja vendo coisa que não existe, mas ele disse especificamente, é uma honra ter um Papa jesuíta, como se... Por que ele teria que deixar claro? Por que ele tinha que esclarecer? Deixar claro que é um Papa jesuíta. Bem, vamos olhar os próximos. É uma grande honra dirigir-me ao 75º Jantar Anual Al Smith. Por gerações, este evento maravilhoso tem sido uma instituição reverenciada em Nova York, na vida de Nova York. E eu me lembro com carinho da vez em que participei com meu pai há muito tempo atrás. Eu era jovem, mas nunca me esqueci disso. A incrível tradição de caridade católica dessa organização exemplifica o que há de melhor, não só nesta cidade, mas também neste país. Quero agradecer ao Cardeal Dolan, um homem muito especial, por sua extraordinária administração da Arquidiocese e por sua profunda dedicação a Deus e à nossa nação. Também quero agradecer a ele por toda a ajuda que ele me deu e por tantas coisas de tantas maneiras diferentes. Muito obrigado, Cardeal, aprecio muito. E claro, a comunidade católica e os homens e mulheres da Arquidiocese de Nova York atenderam ao chamado e, francamente, responderam como ninguém mais poderia. Em escolas católicas, hospitais, abrigos, refeitórios e bancos de alimentos, vocês serviram com suprema devoção aos seus concidadãos. Vocês mostraram ao mundo a essência da fé católica. Já faz muito tempo que sei disso. Eu morava bem ao lado de uma magnífica igreja católica. Como disse Jesus Cristo no Evangelho,
Todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Como presidente, quero agradecer à comunidade católica pela magnífica generosidade demonstrada na hora de necessidade da América. Desde o início da nossa república, os católicos elevaram e enriqueceram nossa nação além da medida. Católicos como Charles Carroll ajudaram a garantir a independência americana. Mulheres como Santa Elizabeth Ann Seton fundaram um movimento que criou milhares de escolas e tirou crianças da pobreza. E o grande Al Smith, o guerreiro feliz original, isso é o que ele era um guerreiro feliz, eu sei bem disso. Eu me considero um guerreiro feliz, mas não é tão fácil nos dias de hoje. Mas ele foi um guerreiro feliz da política americana. Ele passou sua vida lutando por americanos trabalhadores e lutando contra o preconceito anticatólico que você vê até hoje saindo do Partido Democrata. Hoje, este grupo incrível continua aquela tradição orgulhosa de serviço fiel. O trabalho de vocês nos lembra de uma verdade essencial na sociedade civil deste país, e especialmente nossas instituições religiosas são um alicerce essencial da liberdade americana. Nossa nação é forte por causa dos católicos e, francamente, por causa de pessoas de todas as religiões. É por isso que, como presidente, uma das minhas principais prioridades é defender a liberdade religiosa e o valioso papel da fé e das organizações baseadas na fé em nossa vida nacional. Para proteger seus direitos dados por Deus, recentemente tive a honra de nomear uma de nossas mentes jurídicas mais brilhantes, a juíza Amy Coney Barrett, para a Suprema Corte dos Estados Unidos, e isso foi uma honra de fato. Ela se formou com louvor na Faculdade de Direito da Universidade de Notre Dame, onde seu professor, um dos mais respeitados em todo o país, disse que ela foi a melhor aluna que ele já teve em sua classe. Não aceitaremos nenhum ataque contra a fé da juíza Barrett. O fanatismo anticatólico não tem lugar algum nos Estados Unidos da América. Ele predomina no Partido Democrata e devemos fazer algo imediatamente a respeito, como uma vitória republicana, e vamos torná-la realmente grande. Para apoiar a nobre missão das escolas católicas, minha administração está trabalhando para promover a escolha escolar. Foi uma grande honra ajudar a Igreja Católica com suas escolas. Eles precisavam de centenas de milhões de dólares em todo o país e eu consegui para eles. Ninguém mais. Eu consegui para eles. Espero que se lembrem disso no dia 3 de novembro, mas eu consegui para eles e foi uma honra fazê-lo. Fiz isso a pedido do cardeal Dolan e de outros de seus líderes. Eles realmente precisavam. Nós cuidamos dessa situação muito importante. Estamos mais uma vez ao lado de instituições de caridade católicas e provedores de serviços de saúde, como as Irmãzinhas dos Pobres. Estivemos com eles durante toda essa longa luta e estamos lutando por agências católicas de adoção e lutando muito e defendendo o sagrado direito à vida. Lembre-se disso quando você votar. Isso é tão importante e tão importante para a Suprema Corte. Cada criança, nascida e por nascer, é feita à imagem sagrada de Deus. Poucas instituições da história fizeram mais por Nova York, mais pela América, ou mais pelas pessoas do mundo do que a Igreja Católica. Das paróquias dessa cidade vieram soldados que lutaram pelo fim da escravidão, os trabalhadores que ergueram o horizonte imponente de Manhattan, os capelães que desembarcaram nas praias de Guadalcanal, as freiras que marcharam pelos direitos civis e os policiais e bombeiros que nós tanto amamos, que correram para o World Trade Center em 11 de setembro de 2001. Agora, mais do que nunca, nossa nação precisa de uma renovação dos valores que esta organização promove e que os fiéis católicos vivem todos os dias em paz. Amamos o povo católico, amamos a religião católica e, acima de tudo, a respeitamos muito. Como presidente, sempre irei apoiá-los em seus esforços para servir nossos concidadãos e erguer toda a humanidade. Protegerei a Igreja Católica e defenderei os direitos dos crentes religiosos de todas as raças, religiões, cores e credos. Obrigado mais uma vez à Fundação Memorial Al Smith. Deus abençoe vocês, Deus abençoe Nova York e Deus abençoe a América. Essa foi pesada. É. Um discurso e tanto. Dá para assistir esse vídeo algumas vezes para entender realmente o que ele está dizendo. Sim, foi muito forte. E ele está falando do cardeal Dolan, que é o líder dos Cavaleiros de Malta nos Estados Unidos. Não é em todo o mundo, mas nos Estados Unidos. Ele também é o representante católico para as Forças Armadas. Então, isso é realmente o que há de mais
elevado entre igreja e Estado. Sim. E ele deixou bem claro que o sentimento anticatólico precisa acabar. E que Roma desempenhou um papel tão essencial em todas essas questões de cuidar dos pobres, das cozinhas comunitárias e todas essas coisas. Muitas delas, obviamente, são totalmente verdadeiras, mas quero deixar isso bem claro. Ninguém aqui nesse fórum é contra católicos. Não contra as pessoas. Não. As pessoas estão fazendo o melhor que podem, vivendo de acordo com a luz que têm. Exatamente. Então não se trata de católicos, mas de catolicismo. E é aí onde reside a maior mentira. Vamos atentar para outro discurso que ele fez, muito semelhante, mas só para termos uma visão mais ampla, pois ele diz muitas coisas levemente diferentes. Esse foi no café de manhã de oração onde... William Barr, no discurso dele, e ele também recebeu o prêmio de honra. Sim, e nós analisamos isso no nosso último E aí, professor? Vamos ver o que o Donald Trump disse nesse vídeo em especial. É uma grande honra dirigir meu café da manhã de oração católico nacional. Quero agradecer a meu bom amigo, Leonard Liu, e aos membros da diretoria deste maravilhoso café da manhã, bem como, é claro, aos Cavaleiros de Colombo. E parabéns ao Procurador-Geral Bill Barr, um homem especial, por receber o prêmio anual. Eu cresci perto de uma igreja católica em Queens, Nova York, e vi o trabalho incrível que a igreja católica fez por nossa comunidade. Essas são pessoas incríveis, essas são ótimas pessoas. As escolas católicas dão a muitas crianças carentes a chance de alcançar o seu potencial dado por Deus. Católicos de todas as origens compartilham o amor de Cristo com os mais vulneráveis, enquanto eles cuidam dos idosos, dos sem-teto e dos vizinhos necessitados. Nossa nação é forte por causa dos católicos e de todas as pessoas de fé. Acreditamos na alegria da família, na bênção da liberdade e na dignidade do trabalho. E na verdade eterna de que todas as crianças nascidas e por nascer são feitas à imagem sagrada de Deus. Sempre protegerei o papel vital da religião e da oração na sociedade americana e sempre defenderei o sagrado direito à vida. Hoje eu anuncio que assinarei o decreto de nascidos vivos para garantir que todos os preciosos bebês nascidos vivos, sejam quais forem suas circunstâncias, recebam os cuidados médicos que merecem. Este é o nosso sacrossanto dever moral. Também estamos aumentando o financiamento federal para a pesquisa neonatal para garantir que cada criança tenha a melhor chance de prosperar e crescer. Melania e eu visitamos recentemente o santuário de São João Paulo II, um homem que teve um impacto tão profundo em nosso país e no mundo. Foi uma visita incrível. Na sua primeira viagem aos Estados Unidos, ele concluiu a sua visita em uma paróquia católica no Harlem, com estas palavras: "Deixai irradiar dos vossos corações a boa nova de Cristo, e a paz que só Ele dá permaneça para sempre nas vossas almas." Somos muito gratos aos milhões de católicos em toda a América, que vivem por essas belas palavras e trazem esperança, alegria, luz e graça ao mundo. Obrigado, Deus nos abençoe e que Deus abençoe a América. E, por favor, cuidem muito bem do Bill Barr. Ele é muito importante para todos nós. Muito bem. Agora temos um quadro da visão que o mundo basicamente tem de católicos e que o presidente dissemina nos Estados Unidos da América. E sim, eles têm obras humanitárias, têm cozinhas comunitárias e fazem muitas obras boas. Mas a questão não é essa. A questão é muito mais profunda. As pessoas no mundo precisam saber. Eu mesmo cresci como católico. Passei por uma fase de ateu e me tornei muito católico novamente, por um curto período de tempo, até que descobri algumas coisas muito preocupantes. Não no que eles fazem, mas no que eles creem e na sua história
em como eles lidam com pessoas que não creem Sim. como eles creem. Posso dizer que é isso que é importante tirar desses discursos, principalmente o discurso do Trump, do Biden também. Como você disse, nós concordamos. Tem muitas pessoas maravilhosas e o que eles fazem talvez é maravilhoso. Mas ele disse, nós amamos a religião católica. E é isso que nós queremos observar. Então, por que as pessoas dizem que se você falar contra o catolicismo atualmente, você é um intolerante? Vamos continuar e ver qual é o verdadeiro problema. Não quero citar de uma origem adventista logo de cara. Então vamos para a Igreja da Inglaterra, no final dos anos de 1800, e ver o que eles criam e por que eles criam nisso. Esse é o livro Romanismo e a Reforma, de H. Grattan Guinness. Ele foi sacerdote na Igreja da Inglaterra e escreveu no prefácio: a reforma no século XVI, que ocasionou o nascimento do protestantismo, foi baseada nas Escrituras. Deu a Bíblia de volta ao mundo. Ensinou as Escrituras, expôs os erros e corrupções de Roma pelo uso da espada do Espírito. Aplicou as profecias e aceitou sua orientação prática. É preciso que tal obra de reforma seja realizada mais uma vez. Temos sofrido uma verdade profética antipapal como muito esquecida. Essa geração é perigosamente latitudinária. Que bela palavra, não é mesmo? Bem, temos a longitude e a latitude. Eles estão dormindo. Agora explica pra gente o que significa. Indiferente à verdade e ao erro, em pontos nos quais as Escrituras são tremendamente decisivas e totalmente claras. A pior coisa que pode acontecer com alguém é ser enganado. O engano é pior que um confronto descarado. Embora esse engano levou, em muitos casos, a um confronto aberto. Vamos voltar ao que Martinho Lutero disse. Esse é um livro bem antigo, e eu tenho uma cópia bem antiga. Dá para conseguir cópias modernas melhores? Não como essa aqui, caindo aos pedaços. É um livro bem antigo, mas cheira como um... Sim, definitivamente intocado. Os escritos desse livro, aqui temos uma série de palestras que ele deu sobre Roma. Esse livro está caído aos pedaços, mas é um livro maravilhoso. Todos deveriam ler Romanismo e a Reforma. Ele escreve no prefácio, aqui na palestra número 1, a previsão de Daniel sobre o romanismo. Há 50 anos, o eminente chefe de Estado, o Sr. Robert Pell, disse com previsão notadamente clara: o dia não está muito distante e pode estar bem perto quando tivermos que travar a batalha de reforma novamente. E ele está certo. Precisamos saber por que cremos no que cremos. Temos que ser firmes. O dia chegou. Isso foi escrito no final dos anos de 1800. E podemos ver nos discursos que acabamos de ouvir que o mundo se esqueceu. E todo mundo protestante tem sido absorvido em seguir um falso ensino profético. Não o ensino que costumávamos ter, não mesmo. Quando lemos um livro como este, aqui diz na página 5, sentimos-nos compelidos a renovar o antigo e glorioso protesto, a qual o mundo deve sua aquisição moderna de liberdade, conhecimento, paz e prosperidade. Sim,
nós nos sentimos compelidos a renovar o antigo e glorioso protesto, a qual o mundo deve sua aquisição moderna de liberdade, conhecimento, paz e prosperidade. Não há paz no mundo atualmente, e há um declínio em prosperidade. Aqui diz, é um fato de que, embora o cânon das Escrituras estivesse fechado muito tempo antes de romanismo começar a existir, e 15 séculos antes da Reforma, ainda assim apresenta o juízo divino a ambos. A Bíblia registra o passado em suas histórias e o futuro em suas profecias, as quais são meramente a história escrita de antemão. Muito bem explicado, esses escritos são inacreditáveis. A Reforma, na página 9. A Reforma foi um retorno ao cristianismo primitivo ou à não apostasia, Muito bem notado. realizada entre 3 a 4 séculos atrás. Agora já são 5. Neste país, na Alemanha, e em alguns outros países na Europa, uma característica desse grande movimento foi o abandono do uso do latim em adoração pública, a tradução das Escrituras para línguas vivas, e a fim de que todas as nações pudessem ler a palavra de Deus em seu próprio idioma e entender por si mesmas suas mensagens sagradas. Nomes como Lutero, Zwinglio, Erasmo, Tyndale, Knox, Calvino, Latimer, Hedler, Grammer, Hopper e outros estão associados a essa reforma. E ela entra no livro de Daniel e fala sobre as profecias no livro de Daniel. E fala sobre os escritos de Paulo. E diz que a previsão do apóstolo Paulo, por outro lado, dá caráter eclesiástico e relações desse poder, referindo-se à profecia concernente a Daniel e Apocalipse. Vamos para o seguinte capítulo, onde ele começa a falar sobre... Preciso folhear com muito cuidado esse livro, porque está caindo aos pedaços. É um belo livro. Trata-se da palestra 2. E dá toda uma explicação de Daniel, capítulo 7. E ele coloca todo o capítulo 7 nesse capítulo. E diz na página 37, nestes versículos temos toda a história do papado. E mais, temos seu futuro, bem como seu passado. O juízo de Deus quanto ao seu caráter moral e disserções. Se tivéssemos aprendido o ABC da linguagem dos hieróglifos, reconheceríamos de imediato que tais criaturas são figuras do império sem Deus. Ele descreve os impérios conforme estão listados em Daniel 7 e diz que são símbolos de impérios sem Deus. E também diz que é importante que compreendamos claramente um grande fato histórico, de que o sistema de Roma nunca, desde seu início, cessou de existir. A não ser uma vez, por um período muito curto de tempo, durante a Inquisição Gótica. Roma, repetimos, diz ele, jamais cessou. Foi um poder secular pagão por 5 ou 6 séculos. Tem sido um poder eclesiástico e apóstata cristão desde então. Cristão apóstata. Um poder apóstata cristão. Logo ele descreve o chifre pequeno de Daniel, capítulo 7. Podíamos dar uma olhada nisso, eu tenho a Bíblia aqui, mas não quero dar um estudo bíblico. Apenas quero dizer quais eram os pontos de vista dos reformadores quanto a essa questão em particular. Ele fala sobre o poder do chifre pequeno e diz: o poder simbolizado pelo chifre pequeno, orgulhoso, inteligente, blasfemo e semelhante a uma cabeça da besta romana. A esse ele devota a maior parte da profecia. E eu devo perguntar-lhe cuidadosamente para destacar os diversos pontos
que provam que esse chifre é um maravilhoso símbolo profético ou hieróglifo do papado romano, encaixando-se como uma das chaves de um cadeado se encaixa naquele para o qual foi feito, perfeitamente e em cada parte, enquanto se recusa a se adaptar a qualquer outro. Inegável. 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 De fato, algumas pessoas já contabilizaram as estatísticas e disseram que é totalmente impossível. Sabe, as chances são 1 para o número de átomos presente no universo, que uma organização pudesse cumprir todas essas profecias se não fosse um cenário profético divinamente inspirado. E ele lista algumas delas. Ele diz onde surgiria, dentro do corpo do Quarto Império, em outras palavras, no cerne do poder romano, dentre o poder da Europa, o período de sua origem, logo após a divisão do território romano em 10 reinos. Isso aqui é a Igreja da Inglaterra, não é adventismo. Sua natureza, diferente de outros reinos, embora em alguns aspectos como eles, era um chifre, uma entidade política, mas com olhos e boca. Seria um reino como o restante, uma monarquia, mas seus reis seriam supervisores, obispos e profetas. Essa gente tinha um insight. O caráter moral, prepotente e blasfemo, palavras grandiosas proferidas contra o Altíssimo, seu desrespeito à lei, alegaria autoridade sobre tempos e leis, mudaria as leis de Deus, mudaria os tempos de Deus. Sua oposição aos santos seria um poder perseguidor. Sua duração, tempos e metade de um tempo. E aqui diz nesse livro, vou lhe mostrar, 1260 anos. Correto. Esse pessoal tinha insight profético. E o mundo se esqueceu disso. Estão buscando um anticristo vindo no futuro. Exato, é isso que eu queria dizer. E aqui temos um sistema que governa por todos esses anos, cuja ferida mortal seria curada, e os reis do mundo, e acabamos de ouvi-los. Exato, aí estão eles. Aí estão eles. Dariam seu poder para a besta. O que Biden disse? A doutrina social do... A doutrina social da Igreja Católica Romana é a que eles querem implementar. É o que ele representa. Por 500 anos, a Reforma se empenhou para que a doutrina social católica não seria o regimento da terra. Eu não quero ser mau, mas olhe para os países protestantes e olhe para os países católicos. Quais foram os prósperos? Os protestantes. Os protestantes. E por que estão tão rapidamente em declínio? Porque estamos voltando ao velho sistema do passado. Oxalá os reis da terra estudem a história. Oxalá entendessem do que se trata a reforma. Não é algo do tipo, você é legal, mas tem a ver com o que você acredita. Sim, é por isso que... Sim. Há 3 pilares centrais que cada dominação cristã que acredita na Bíblia e somente na Bíblia tinha o seu estandarte firme nelas. Número 1, a supremacia de Cristo. Que ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Não há outro nome embaixo do céu ou da terra pela qual importa que sejamos salvos, a não ser pelo nome de Jesus Cristo. Esse é um pilar inamovível. O segundo é que a Bíblia é a regra de fé. A Bíblia e a Bíblia somente é a regra de fé. Se tiver alguma fonte externa, como os adventistas do sétimo dia creem que os escritos de Ellen White estão em harmonia com esta palavra, seus escritos precisam ser testados por esta palavra. Não esta palavra testada por seus escritos.
Então, a regra de fé permanece sendo a Bíblia e somente a Bíblia. E desde o surgimento do cristianismo, houve pessoas que defendeu a lei e guardou o sábado. A igreja cristã primitiva guardou o sábado. E todas essas coisas foram mudadas pelo poder humano. E é aqui que reside o erro. Precisamos analisar esses eventos históricos. Não vamos analisar todo o livro, mas é só para mostrar às pessoas que é isso o que o protestantismo crê. Dá para ver que é um livro antigo caindo aos pedaços, mas ler o que essas pessoas creem é incrível. E as pessoas se esqueceram. É importante também que, como você já mencionou, nós não estamos tentando desmerecer as pessoas. Não. Afinal, também existem ateus muito bons. Tem ateus maravilhosos. A maioria dos meus colegas eram ateus. E era muito bom estar ao lado de muitos deles. Não se trata de pessoas, e sim de religião, porque é isso que vai ter um papel. É disso que temos que falar. Sim. É disso que temos que falar. Vamos continuar e ver qual é o verdadeiro problema e por que o mundo precisa ser relembrado vez atrás vez. Porque vamos repetir a história e não vai ser uma cena bonita. Qual foi o pilar central da reforma? Martim Lutero, falando sobre justificação pela fé, somente, ele disse, desse artigo, nada pode ser consentido ou resignado, nem nada pode ser concedido ou permitido contrário ao mesmo. Esse é o primeiro e principal artigo de fé do protestantismo. Ele disse, se o artigo da justificação pela fé se perder, toda a doutrina cristã se perde com ele. Essa doutrina, justificação, é a cabeça e a pedra angular. Ele sozinho gera, nutre, edifica, preserva e defende a Igreja de Deus. E sem ele, a Igreja de Deus não consegue existir por uma hora. Se o artigo de justificação cair, tudo cai. Em outras palavras, trata-se de uma guerra religiosa e que tem a ver com a salvação em Jesus Cristo. E é isso que as pessoas não entendem. Se eu aceito a autoridade de um poder que subestima a autoridade de Jesus Cristo, então estou servindo a um poder do anticristo. Sim, e não importa quantas vezes esse poder específico exalte ou diga que está exaltando a Cristo. Sim, eles podem mencionar o nome de Cristo o tempo inteiro, podem pregar em nome de Cristo, mas eles não praticam o que ele diz. Então são contrários às Escrituras. Então foi Roma que amaldiçoou essa doutrina de justificação somente pela fé. Qualquer um que diga que os pecadores são justificados somente pela fé, no sentido de que nada mais é exigido na cooperação a fim de obter a graça da justificação, tal seja anátema. Está no Cânon 9 e Cânon 14. Qualquer um que diga que os pecadores são justificados pela imputação exclusiva da justiça de Cristo ou pela remissão exclusiva de pecados sem a caridade que é derramada em seus corações pelo Espírito Santo, a saber, sem a graça infundida, tal seja anátema. Então Roma está literalmente dizendo que nós nos tornamos justos, em vez de termos uma justiça imputada, uma justiça externa, fora de nós mesmos. Só estamos analisando a doutrina central. É claro que todas as outras doutrinas giram em torno dela. Podemos falar sobre elas também. Então, quando chegamos ao documento conjunto sobre justificação, que hoje, é claro,
tivemos essa acomodação. Sim, porque você acabou de ler o Concílio de Trento, mas tem muitas pessoas que dizem, sim, mas e o Concílio Vaticano II? O Concílio Vaticano II não rescindiu nenhuma doutrina sequer proclamada durante o Concílio de Trento e nem o poderia fazer, porque foram pronunciadas ex cátedra, infalivelmente. Se tivessem que rescindi-la, destruiriam a doutrina da infalibilidade da Igreja Católica Romana. Então, as doutrinas conforme expostas no Concílio de Trento permanecem. Eu só queria deixar isso claro. E temos muitos bispos dizendo isso. Schneider é um dos que diz de maneira aberta, não importa o que o papado diz, contanto que não diga ex cátedra, podemos ir em qualquer direção. O que importa é o que foi dito ex cátedra, e a partir da cadeira dos bispos. Então aqui temos a redação do documento da declaração conjunta entre o protestantismo e o catolicismo, que agora deve fechar a grande brecha entre eles. Diz o seguinte: confessamos juntos, somente por graça, na fé, na obra salvífica de Cristo, e não por causa de nossos méritos, somos aceitos por Deus e recebemos o Espírito Santo, que nos renova os corações e nos capacita e chama para as boas obras. Isso soa maravilhoso, mas foi escrito por uma caneta que tem o aguilhão da morte nela, porque isso é doutrina católica disfarçada como doutrina protestante. São muito inteligentes em suas palavras. Já discutimos isso antes, não queremos entrar em mais detalhes. Confessamos que somente por graça... Ora, é verdade que somos salvos somente pela graça, mas a questão é que a graça só pode ser aplicada advinda da fé. Como somos salvos? Pela fé no sangue expiatório de Cristo, não é? Sim, senão todo mundo seria salvo por causa da graça. Posso eu lhe conceder graça se você foi rude comigo? Sim, assim Claro sim. que posso. Eu posso demonstrar graça para com você, não é? Mas posso salvá-lo? Não, Você pode se salvar por ter fé em mim? não. Não. Seria um empreendimento muito inútil, não é? Então, não deveria ser lido somente por graça, e sim somente por fé, porque sem fé é que é impossível agradar a Deus. Somente por fé. Eles dizem na fé na obra salvífica de Cristo. Não. Na expiação de Cristo, por seu sangue. Eles creem, obviamente, que você é salvo por obras e que as boas obras de Cristo estão nesse pote chamado o tesouro do mérito. Mas lá também estão as obras de Maria e dos outros santos, então eles estão no mesmo nível. O Papa Francisco, obviamente, ama citar São Francisco. E São Francisco é aquele que ele está seguindo. E ele é o herói da história. Trata-se de uma divindade totalmente panteísta que eles estão servindo. E se lermos seus últimos documentos, falaremos mais deles em um futuro episódio e vamos analisar algumas das questões. Mas essa divindade panteísta, que é tão reverenciada, onde São Francisco é o herói do sistema do Papa Francisco. Mas onde está Jesus? Sim, lembra que nós vimos aquele documento também? Do Jubileu da Terra? E aquele documento era um documento protestante. A mesma linguagem, essa linguagem panteísta. Com certeza. Então, essa é uma falsa citação da doutrina da justificação. Caso fosse lida somente pela fé no sacrifício expiatório de Jesus Cristo, então estaria bem. Mas continua. E não por causa de nosso mérito, somos aceitos por Deus e recebemos o Espírito Santo, que nos renova os corações e nos capacita e chama para as boas obras. E isso, obviamente, não é justificação,
mas santificação. Isso é uma mescla de justificação e santificação, como uma falsa representação da justificação. E os protestantes acham que isso é maravilhoso. Sim, eles assinaram. Eles assinaram. Trata-se de um inimigo muito astuto. Precisamos ter muito cuidado em como nós analisamos isso. O Zenit News relata em seu artigo sobre o discurso do Papa Bento sobre a primazia papal intitulado O Mundo Visto de Roma. Bento XVI, destaques da primazia papal. Pois essa é outra questão. A Reforma diz que Cristo é o cabeça da Igreja. A Igreja da Escócia disse: não temos rei, senão Cristo, quando rejeitaram o governo britânico e a monarquia britânica. O mesmo aqui. O que contraria um pouco do que os judeus disseram na crucifixão de Jesus. Eles disseram, não temos rei, senão rei, César. César. Tem razão. Por que tivemos que dizer isso? Isso está vindo até aos tempos modernos, porque a pergunta sempre foi, Roma mudou? Roma não muda. Sua doutrina não lhe permite mudar. Não pode rescindir uma declaração ex-cátedra, sem rescindir a infalibilidade papal. Não pode. Isso é uma coisa muito séria, porque a maioria das denominações e pessoas dizem que Roma mudou. Sim, é verdade. Tem muita gente, até em nossas fileiras, que diz que Roma mudou. Ela não mudou. E agora vamos analisar algumas declarações. Aqui temos o Papa Bento, que ainda está vivo. Tecnicamente falando, ainda é Papa. Ainda no século I, os papas exerciam sua primazia com relação às outras igrejas, diz Bento XVI. O Santo Padre explicou isso na quarta-feira durante a audiência geral que ele dedicou ao Papa São Clemente de Roma, o terceiro sucessor de Pedro. A Carta de São Clemente esclarece a distinção entre hierarquia e laicidade. Sabe, a Igreja Católica Romana elevou a hierarquia da Igreja acima da laicidade. A Bíblia não faz tal distinção. Nas traduções modernas, eles têm que violar a gramática a fim de fazer essa distinção, quando não há distinção. Já falamos sobre isso no passado. Precisamos ter muito cuidado. Primeiro, eles creem nessa hierarquia. Eles se elevaram. E ele disse, a clara distinção entre os leigos e hierarquia não significa, de alguma forma, uma contraposição, mas apenas uma conexão orgânica de um órgão com relação a um organismo com diferentes funções. Eles sempre falam com essa linguagem tão cheia de floreios, mas o que ele está mesmo dizendo é, eu sou o chefe. Na verdade, a igreja não é um lugar para confusão e anarquia. Precisamos de um chefe, onde alguém pode fazer o que deseja a qualquer hora. Cada um nesse organismo, com uma estrutura articulada, pratica seu ministério de acordo com a vocação recebida. No que concerne aos líderes das comunidades, Clemente especifica claramente a doutrina das sucessões apostólicas. Em outras palavras, a autoridade vem sendo repassada a qual creem ter sido dada a Pedro, mas Paulo repreendeu Pedro. E Tiago? Sim. No concílio em Jerusalém? Sim, Paulo repreendeu Tiago. Com certeza. Então, eles creem nesse poder que vem sendo repassado. E acrescentou, as leis que regulam isso derivam do próprio Deus, em última instância. Eu sou o chefe. Foi Deus quem disse, eu governo por direito divino. E é o que ele está dizendo. É isso que diz. O Pai enviou Jesus Cristo para, por sua vez, enviar os apóstolos. E estes, então, enviaram os primeiros cabeças das comunidades. E eles definiram que seriam seguidos por homens dignos. Bem, já vimos na história quão digno foram alguns desses homens no sistema. A igreja é, sobretudo, um dom de Deus
e não uma criação nossa, argumentou o Papa. E, portanto, essa estrutura sacramental, essa linguagem é muito importante, não apenas garante a ordem comum, mas também a precedência do dom de Deus que todos precisamos. Isso é impressionante. E ele alega que o fato de ele ser o cabeça da igreja é uma estrutura sacramental. No pensamento católico, um sacramento é algo que leva à salvação. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que o reconhecimento do papado é totalmente necessário para a salvação. É o que ele está dizendo. E esse é um Papa moderno, que ainda está vivo, que disse que é totalmente necessário, em linguagem muito disfarçada, que nos sujeitemos ao Pontífice Romano. A aceitação da primazia papal é, assim, de acordo com o Papa presente, uma estrutura sacramental. Aqui foi eu que escrevi. Que no pensamento católico a torna uma questão salvífica. Não se trata de uma citação obscura do século XIX, mas demonstra claramente que Roma não mudou. Aceitar Jesus é uma questão salvífica, e não aceitar um impostor terreno que toma sobre si a prerrogativa de Cristo. Bento também eleva o clero e atribui a ele um papel mediatório, assim como a Igreja medieval o fez. Isso vem do site do Vaticano. E só queremos nos certificar que as pessoas saibam que não se trata de uma fonte obscura. A questão é muito séria. Tem a ver com salvação. Tenho que aceitar a primazia do Papa a fim de ser salvo? Não de acordo com a Bíblia. Será que Jesus usou o intermediário enquanto esteve na Terra para transmitir o perdão dos pecados a qualquer um com quem entrou em contato? Não. Não mesmo. Então, se não fez naquela instância, por que fazer agora? Este é um discurso de Sua Santidade, o Bento XVI, aos membros da Conferência Episcopal de Portugal em sua visita a Tilimina. Ele disse: "É uma grande alegria para mim receber vocês hoje na casa de Pedro, que pela graça de Deus são pilares sólidos dessa ponte que vocês são chamados a ser e criar entre a humanidade e seu destino supremo, a Santíssima Trindade." Já parou para pensar nisso aqui? É Bento falando. Ele está dizendo que o clero é a ponte para o céu. Ele está dizendo que não é possível chegar lá sem o clero. Então Cristo é empurrado para o lado. Eu só quero lembrar o presidente Donald Trump, que alega ser protestante, que se essa é a alegação do papado, apoiar-se no papado é algo muito perigoso. Se eu tivesse que confiar no clero para me levar à Terra Prometida, eu estaria em sérios problemas. A única fonte na qual posso confiar para informações corretas é esta aqui. A Bíblia. E somente a Bíblia. Se eu leio um livro assim de Grattan Guinness, se ele não estiver de acordo com a Bíblia, então terei que deixar de ler esse livro. A Bíblia é a minha autoridade. O mesmo se dá para os escritos de Ellen White ou qualquer outra pessoa. Exato, esse é o filtro. Este é o filtro supremo. Mas ele continua dizendo que é a ponte e diz: "Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim." E ele pega esse texto e diz: um sinal concreto dessa encarnação é o derramamento da vida de Cristo que flui em mim. Isso é Bento falando, para a vida dos outros. Isso porque eu não posso possuir Cristo apenas para mim mesmo. Posso pertencer a Ele somente em união com todos aqueles que se tornam ou se tornarão seus. Nos tornamos um corpo completamente unido em uma existência singular. Por meio de quem?
dele Sim, e não Cristo, e por meio dele. através do clero. E por meio do clero, essa estrutura é o meio para a salvação. E isso não é bíblico. Não há outro nome debaixo do céu ou da terra por meio do qual importa que sejamos salvos. E esse é o perigo. Vamos nos certificar. Aqui temos o livro de Malak Martin. Igreja rica, igreja pobre. Ele foi um sacerdote jesuíta. Ele sustenta o que o pontífice é o único representante vivo de Deus entre os homens. É dotado com toda a autoridade para ensinar a salvação de Deus conforme revelada por seu Filho Jesus Cristo, que foi e é o próprio Deus em forma de homem. O ensino católico sustenta que qualquer católico romano, qualquer cristão não católico ou qualquer não cristão de qualquer outra religião que receba a salvação, a receba pelo ofício daquele único homem em Roma e pelo mérito de sua igreja de crentes. Isso está bem claro. Então, mesmo se as pessoas quiserem dizer que eu dei uma falsa representação do que Bento disse, eu não fiz. Pois aqui temos a declaração completa de um jesuíta de que isso é exatamente o que ele quer dizer. Toda doutrina que é sustentada pelo catolicismo romano é incorporada no protestantismo, ou não eliminada do protestantismo. É uma doutrina contra a Bíblia. Você pode pegar qualquer doutrina. Tomemos a doutrina do batismo. O batismo é para os crentes. Se você crer de todo o coração, então pode. A propósito, esse versículo também foi removido das traduções modernas. Algo excessivamente irritante. A questão é esta. O batismo deveria manter o mundo fora da igreja. Ao introduzir o batismo de infantes, feito por Roma, isso trouxe o mundo para dentro da igreja e tornou-o sujeito à igreja. Se pegar qualquer uma dessas doutrinas, se pegar a missa, qualquer uma delas, nós vamos analisar algumas, não precisamos analisar todas, mas todas são contrárias à palavra de Deus. Isso deveria nos dizer alguma coisa. Eu vou colocar de novo o link da apresentação que você fez sobre a doutrina da serpente, que mostra claramente os ensinos deles. Quando os reis do mundo entregarem seu poder à besta, que a Bíblia diz que eles o farão, e o que estão fazendo? Estão depositando sua autoridade sobre a autoridade do bispo de Roma. Sim. É bem claro. E quem você deixou de lado, então? Jesus. Jesus Cristo. Ora, se Jesus Cristo é alguém que deve ser aceito pela fé, por uma escolha pessoal, então não se pode forçar essa consciência. Não estou indo contra nenhuma outra religião. Não estou tentando forçar nenhuma outra religião para crer como eu creio, ou como você crê. Mas estou dizendo que se um estudo bíblico lhe revela algo e você não age conforme o que aprendeu, então para você é pecado. Para você é pecado. Eles mudariam os tempos e a lei, mudariam os mandamentos de Deus. Roma mudou os mandamentos de Deus? Com certeza. Isso foi um choque para mim. Eu fui católico romano e pedi ao sacerdote católico romano para vir até minha casa e disse: perdão, mas me explique, por favor, por que Roma mudou os mandamentos de Deus? Sua resposta para mim foi: eu não conheço muito das Escrituras. O que quase me fez cair da cadeira. Mas eu disse: mas você é um sacerdote. Ele disse: eu não conheço muito das Escrituras. Nós temos especialistas que lidam com as Escrituras, obviamente distorcendo-as, não é? E se ele, sendo padre, não sabe das Escrituras, imagina um membro comum da igreja. Certamente. Deve ser terrível. Sim, eu cresci com o catequismo nas mãos e não a Bíblia. Eu me lembro de uma história que você estava procurando uma Bíblia, porque você não tinha uma Bíblia em casa. Não havia Bíblia em casa.
Mas isso é um ensino católico e é contrário à palavra de Deus. O Catecismo de Maguire o diz assim: os bispos e sacerdotes da Igreja são chamados outros Cristos. Somente eles têm o poder de representar ou assumir o lugar de Cristo, ao pregar seu Evangelho e a oferecer seu sacrifício para a glória de Deus e a salvação de homens. Ora, nós lemos a Declaração de Bento, publicada na página de web do Vaticano, que eu disse não ser uma fonte obscura. É muito atual no que concerne à história. Roma mudou? Não. Por meio de sua ordenação, o sacerdote deve receber poderes sobrenaturais especiais, especialmente para transformar o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo, no santo sacrifício da missa e perdoar pecados no sacramento da penitência. De quem é a prerrogativa de perdoar pecados? De Jesus Cristo. Jesus Cristo. Será que não estão tomando a prerrogativa de Jesus Cristo para si aqui? Sim. Será que até os judeus não disseram: quem pode perdoar pecados senão o próprio Deus? Exato. E dizer que você pode mudar o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo, então o ser criado se torna o Criador do Criador. Então, quem é o maior? Esse ser intermediário. Com certeza. Em 1988, a Igreja Presbiteriana, livre do clérigo da Escócia ao Sínodo, no comentário do reverendo Donald MacLean em sua carta ao The Times, a respeito do movimento ecumênico, que se livrou de todas essas diferenças, pois até o Papa Francisco disse: coloquemos as doutrinas de lado, e nós temos 2 episódios sobre a doutrina da serpente. Isso aqui é muito importante. Ele disse: o movimento ecumênico que vocês exaltam é o maior desastre a afetar a igreja cristã nesse século. Anote quem está dizendo. Isso é da Igreja Presbiteriana livre do clérigo da Escócia ao Sínodo, do reverendo Donald MacLean. Ele diz: o maior desastre, isso reduziu as igrejas professantes desse país a uma coleção de organizações sem sangue, sem coluna e sem ossos, que mal pode protestar em prol de Cristo e sua igreja. Não é de se admirar que o mal progride como vemos e as trevas espirituais se tornam cada vez mais tensas com o passar dos anos. Vocês aparentam considerar um corpo de cristãos professos, de conduta sóbria e de profunda espiritualidade de mente, como fanáticos e intolerantes. Não foi o Papa Francisco que disse exatamente isso? Não fala ele sobre fundamentalistas cristãos que creem na Bíblia em sua totalidade? Então você se enquadra como um fundamentalista. E um terrorista? Sim. Sendo assim, então, os homens iminentes de Deus, como João Knox, da Escócia, João Calvino e Martin Lutero, e o arcebispo Grammer, na Inglaterra, foram intolerantes em suas contestações dos erros do papado. Estamos felizes em estar em tal companhia. A questão tem a ver com fé e doutrina. E essa pessoa escreve isso depois de 100 anos desse livro. E com o mesmo sentimento. Depois desse aqui, ele crê nas mesmas coisas. Temos nos permitido ser ludibriados e não mais reconhecer o inimigo astuto. A propósito, não tivemos presidente dos Estados Unidos como Abraham Lincoln que nos alertou contra esse poder e os jesuítas? Samuel Moss não nos alertou contra esse poder? Muitos prelados e pregadores não nos alertaram contra esse poder? Então, por que nós nos esquecemos? Parece que precisamos ser lembrados o tempo inteiro. Então, já tratamos algumas citações de Grattan Guinness e analisamos a questão na Bíblia por meio dos escritos de Grattan Guinness. Nós também já olhamos o que o Papa Bento e o atual disseram e assim por diante. Então vamos analisar o espírito de profecia que está em total harmonia com o que o protestantismo costumava crer. Não estamos citando uma fonte em desarmonia com a Bíblia.
O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Tessalonicenses, predisse a grande apostasia que teria como resultado o estabelecimento do poder papal. Declarou que o dia de Cristo não viria sem que antes venha a apostasia e se manifestasse o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. A propósito, o próprio Gratan Guinness tem uma seção desse versículo nesse livro, na qual ele declara claramente que o templo de Deus é a igreja. E ele cita Paulo, onde diz aos Coríntios, aos Efésios, vós sois o templo de Deus vivo. E logo diz, o homem do pecado se assenta na igreja cristã. Na igreja? Não em um templo literal em Jerusalém. E ele diz assim, é verdade, não em um templo de pedra. Então, temos essa sincronia maravilhosa entre o que os reformadores escreveram e o que lemos aqui nos livros de Ellen White. Exatamente o mesmo. E ainda mais, o apóstolo adverte aos irmãos de que já o mistério da injustiça opera, segundo Tessalonicenses 2:7. Mesmo naqueles primeiros tempos, viu ele insinuando-se na igreja, erros que preparariam o caminho para o desenvolvimento do papado. Pouco a pouco, a princípio furtiva e silenciosamente, e depois mais às claras, à medida em que crescia em forma e conquistava o domínio da mente das pessoas. O mistério da iniquidade levou avante sua obra de engano e blasfêmia. O modo no qual esses livros são escritos é impressionante para mim. Quando lemos esses antigos reformadores e os colocamos um ao lado do outro, o espírito é idêntico. Havia um homem que estava pregando em outro lugar, continente ou país, na mesma época que Lutero. E as pessoas perguntavam e diziam a ele, você soa exatamente como Lutero. E ele disse, eu não conheço Lutero, mas se ele está pregando a mesma coisa do que eu, deve ser o Espírito que está guiando. Certamente, certamente. Quase imperceptivelmente, os costumes do paganismo tiveram ingresso na igreja cristã. O espírito de transigência e conformidade fora restringido durante algum tempo pelas terríveis perseguições que a igreja suportou sobre o paganismo. Então a igreja foi pura no início e se manteve pura, pois ninguém iria se unir a uma organização que seria perseguida, não é mesmo? A menos que tivesse uma razão mais profunda. Mas, em cessando a perseguição e entrando o cristianismo nas cortes e palácios dos reis, pôs de lado a humildade e simplicidade de Cristo e seus apóstolos, em troca da pompa e orgulho dos sacerdotes e governadores pagãos, e em lugar das ordenanças de Deus colocou teorias e tradições humanas. Essa é a questão. Então, quando Donald Trump diz que não podemos tolerar uma retórica anticatólica, então ele tem a mentalidade de hoje, na qual a história foi varrida. Ele deveria estudar história e voltar-se à fonte. Ouvir o que os antigos reformadores disseram e o que os primeiros presidentes, como Lincoln, tinham a dizer. Sabe, tem um livro escrito sobre isso, por um sacerdote católico que se tornou um protestante, de Charles Chinick. O livro se chama 50 anos da Igreja de Roma, onde ele fala sobre o assassinato de Lincoln, onde os jesuítas estiveram por trás disso. As pessoas precisam ler livros assim. 50 anos na Igreja de Roma, de Charles Chinick. Peguem esses livros e leiam-no. Leiam o livro dos Mártires, de John Foxe. Esse é bem denso. Você provavelmente, como eu fiz, vai ler os primeiros 3 capítulos e depois largar o livro para chorar por um tempo. Sim, certamente. Porque eu acho que as pessoas não entendem o porquê. Eu acho que muitas pessoas não entendem porque nós continuamos querendo fazer tão proeminente, porque a Igreja Romana é... Eles dizem o tempo todo que eu sou anticatólico. Sim. Eu sou antidoutrina católica. Sim.
porque é a doutrina do anticristo e as pessoas precisam ser alertadas. E ela nunca mudou. Nunca mudou. Nunca. Nunca. A conversão nominal de Constantino, na primeira parte do século IV, causou grande regozijo. E o mundo, sob o manto de justiça aparente, introduziu-se na igreja. Progredia rapidamente a obra de corrupção. O paganismo, contanto parecesse suplantado, tornou-se o vencedor. Seu espírito dominava a igreja. Suas doutrinas cerimoniais e superstições incorporavam-se à fé e culto dos professos seguidores de Cristo. Isso foi, mais adiante, registrado como tradição. E no pensamento católico romano, é o contexto em que a Bíblia deve ser interpretada. Não! A tradição deve ser testada pelas Escrituras e não o contrário. Isso está escrito em Spirit of Prophecy, volume 4, também no Grande Conflito 49, em sua forma primitiva. Eu preferi ler os mais antigos, porque ainda falam franca e abertamente. Esta mútua transigência entre o paganismo e o cristianismo resultou no desenvolvimento do homem do pecado, predito na profecia como se opondo a Deus e exaltando-se sobre ele. Aquele gigantesco sistema de religião falsa é a obra-prima do poder de Satanás, monumento de seus esforços para sentar-se sobre o trono e governar a terra segundo a sua vontade. E quando o mundo deu seu poder ao sistema papal, o paganismo governou sobre a igreja. E o pontífice máximo não é senão o antigo Deus rei pagão. E ainda o é hoje. Uma das principais doutrinas do romanismo é que o Papa é a cabeça visível da Igreja Universal de Cristo. Nós acabamos de ver isso. Bento deixou bem claro que esse é o caso, investido de autoridade suprema sobre os bispos e pastores em todas as partes do mundo. Eles até chegaram a dizer, de acordo com Malachi Martin, sobre todas as outras denominações cristãs e todas as outras religiões. Interessante. Colocando eles como a única entidade e ponto final. Sim, e Bento também disse, as outras igrejas não são nossas irmãs. Não são igrejas irmãs. São filhas. Filhas? E a Bíblia diz claramente que o grande sistema apóstata diz, não sofrerei a perda dos filhos, eles voltarão a mim. O que Donald Trump disse em seu discurso é o cumprimento profético. Oxalá o mundo visse isso. Agora, é interessante que houve todas essas perseguições durante a Idade Média, quando a igreja te forçava a fazer parte dela. Então mudou. E agora eles estão voltando para ela por conta própria. Isso mesmo. Esse é o poder do movimento ecumênico. E a razão principal é porque eles esqueceram a história. Sim. E porque estão deixando a doutrina de lado. E o Papa Francisco disse claramente, coloquem a doutrina de lado. Caso contrário, não podemos ter unidade. A doutrina não é importante, mas a Bíblia diz para darmos ouvidos à doutrina. Em outras palavras, quando ele toma esse título de Papa, declara-se infalível. A mesma pretensão em que insistia Satanás no deserto da tentação, ele ainda a encarece mediante a Igreja de Roma, e um enorme número de pessoas estão prontas para render-lhe homenagem. Quando aceitamos esse poder, estamos rendendo homenagem a Satanás, porque contornamos Jesus Cristo. Essa é uma questão muito séria. É uma questão bem séria. Deus jamais deu em sua palavra a mínima sugestão de que tivesse designado algum homem para ser a cabeça da igreja. Satanás bem sabia que as Escrituras Sagradas habilitariam os homens a discernir seus enganos e resistir a seu poder. Foi pela palavra que mesmo o Salvador do mundo resistiu a seus ataques. Então Roma partiu para mudar as Escrituras. Quando não podia
suprimi-la, quando as sentenças de morte não mais funcionavam, porque seu poder foi retirado após receber a ferida mortal em 1798, eles escolheram outra rota. Sim, mas Falam sobre a Bíblia, tem inúmeras versões que você nem sabe qual ler. Leia aquilo que venha do texto recebido e você estará lendo a palavra de Deus. A fim de Satanás manter o seu domínio sobre os homens e estabelecer a autoridade humana, deveria conservá-la na ignorância das Escrituras. A Bíblia exaltaria a Deus e colocaria o homem finito em sua verdadeira posição. Portanto, suas sagradas verdades deveriam ser ocultas e suprimidas. Ao povo era vedado lê-las ou tê-las em casa. E assim, o chefe da igreja veio a ser quase universalmente reconhecido como vigário de Deus na terra, dotado de autoridade sobre a igreja e o Estado. naquela época não era permitido que as pessoas lessem a Bíblia ou simplesmente não liam. A igreja, os sacerdotes davam a palavra Sim, porque estava somente em língua estrangeira. em latim. Somente a Bíblia em latim lhes era disponível. Os manuscritos gregos estavam na igreja do Oriente e não estavam à disposição deles. Suprimido o revelador do erro, a Bíblia. Agiu Satanás à vontade. A profecia declara que o papado havia de cuidar em mudar os tempos e as leis. É assim que eles trabalham. Para cumprir esta obra, não foi vagaroso. A fim de proporcionar aos conversos do paganismo uma substituição à adoração de ídolos e promover assim sua aceitação nominal do cristianismo, foi gradualmente introduzida no culto cristão a adoração das imagens e relíquias. Mas, obviamente, o segundo mandamento representava-lhes um problema, não é? Não temos que ler tudo, mas tiveram que expurgar o segundo mandamento da lei de Deus. Eles o tiraram. Aí ficaram com 9. E dividiram o 10º em 2 para poderem ter 10. E isso me surpreendeu quando descobri essas coisas na Bíblia. Com que direito eles tiram um mandamento da Bíblia? Com que direito? Como nós já lemos nas declarações anteriores, a igreja acredita que tem o poder acima da Bíblia. Sim, eles podem mudar. Podem ir lá e mudar. Esse espírito de concessão ao paganismo abriu caminho para desrespeito ainda maior da autoridade do céu. Satanás intrometeu-se também com o 4º mandamento e tentou pôr de lado o antigo sábado, o dia que Deus tinha abençoado e santificado. Eu sei que já falamos muito disso, mas se as pessoas analisassem a palavra de Deus, será que a igreja cristã primitiva guardava o sábado? Descansavam conforme o mandamento. Mandamento. Jesus guardou o sábado. Sim. Paulo guardava o sábado? Sim. Sim, a história nos diz que a igreja cristã primitiva guardava o sábado. O sábado foi pregado em muitos lugares. Foi guardado na Inglaterra. Somente depois do ano 600 e alguma coisa, que o pessoal de Roma foi à Inglaterra e encontrou algumas pessoas guardando o sábado e os alertaram contra isso. A igreja céltica guardou o sábado. Os valdenses guardavam o sábado. Os valdenses guardaram o sábado. É incrível. Os africanos guardavam o sábado. E os missionários que vieram aqui mudaram eles para que não guardassem o sábado. Com certeza. Sim, quando os jesuítas vieram para a Índia, com Vasco da Gama, encontraram os cristãos de São Tomé guardando o sábado. O sábado era o dia que os cristãos guardavam. A China guardava o sábado. A maioria dos lugares na China. Esta mudança não foi, a princípio, tentada abertamente. Nos primeiros séculos, o verdadeiro sábado foi guardado por todos os cristãos. Para que a atenção do povo pudesse ser chamada para o domingo, foi feito deste uma festividade em honra da ressurreição de Cristo. Sob qual autoridade? A autoridade da igreja. Da igreja.
Contudo, a honra demonstrada a esse dia não foi o suficiente para impedir que os cristãos considerassem o verdadeiro sábado como santo do Senhor. Outro passo devia ser dado. O falso sábado devia ser exaltado em igualdade com o verdadeiro. Poucos anos depois da promulgação do decreto de Constantino, e a propósito, ele ainda era um pagão quando fez o decreto para a adoração no domingo. E sua moeda tinha a mitra de um lado e os símbolos cristãos do outro, não é? O bispo de Roma conferiu ao domingo o título de Dia do Senhor. Sob qual autoridade? Da igreja, de novo. Da igreja. Assim, o povo foi gradualmente levado a considerar o domingo como possuindo certo grau de santidade. Todavia, ainda o sábado original era observado. O arqui-enganador não havia terminado a sua obra, estava decidido a congregar o mundo cristão sobre sua bandeira e exercer o poder por intermédio do seu vigário, o orgulhoso pontífice que pretendia ser o representante de Cristo, por meio de pagãos semi-convertidos, ambiciosos prelados e eclesiásticos amantes do mundo, realizou seu propósito. Celebrava-se de tempo em tempo vastos concílios e, por fim, o sábado era rebaixado um pouco mais e um pouco mais. Mais tarde, a festividade pagã veio finalmente a ser honrada como instituição divina, ao mesmo tempo em que se declarava ser o sábado bíblico relíquia do judaísmo, amaldiçoando-se seus observadores. O grande apóstata conseguira exaltar-se contra tudo o que se chama Deus, ou objeto de culto. Pense nisso. Batismo de infantes, mudança do sábado, ele mudou as leis de Deus, as imagens estavam de volta à igreja, relíquias sendo veneradas, pessoas mortas sendo exaltadas à posição de santidade, como mediadores para a humanidade. Toda a questão da salvação foi alterada. E as pessoas pensam que pelo fato de mencionarem o nome de Cristo, eles são um poder cristão? Na verdade, se você acompanhar, especialmente a série Ataque Total, você vê que é uma religião pagã. Só os nomes que mudaram. Até mesmo os deuses, que eram pagãos, mudaram de nome e se tornaram cristãos. Certamente, guardam os mesmos dias. E mudaram o calendário para colocá-lo em harmonia com os dias de festas pagãos. Mudaram os tempos e a lei. O grande apóstata conseguira exaltar-se contra tudo o que se chama Deus ou objeto de culto. Ousar a mudar o único preceito da lei divina que inequivocadamente indica a toda a humanidade o Deus verdadeiro e vivo. Não é interessante que Roma diz que o Adventismo é o único corpo de cristãos que não encontra evidência nesta palavra de Deus que não devem guardar o domingo. De fato, eles dizem que são os únicos protestantes consistentes. Entristece-me dizer que muitos, mesmo em nossas fileiras, estão perdendo seus postos. Não conseguem ver que Roma não mudou. Não mudou nada. E mesmo quando mostramos, o movimento ecumênico teve um impacto tão grande na humanidade, porque temos que fazer isso Sim. para o bem comum. E o que é assustador é que tem tantas coisas que estão afastando as pessoas do foco verdadeiro que elas deveriam ter, que é ver que esse sistema do anticristo ainda vai acabar governando tudo. Sim, e isso significa que Jesus é posto de lado. Minha salvação não reside em doutrina social. Isso é algo deste mundo e deste reino. E este reino chegará ao fim. Então, depositar minha energia em doutrina social? Não, eu não sou contra justiça para todos. Claro que não. Não tem nada a ver com isso, mas não é aí que reside minha salvação. Minha salvação reside em minha fé em Jesus Cristo. E minha fé em Jesus Cristo e sua fé salvífica por toda a humanidade torna todos os que aceitam sua promessa e sua salvação, meus irmãos e minhas irmãs.
E é isso que nos torna irmãos. Não o nós temos uma causa em comum. Não, Porque, porque essa causa comum pode mudar de área para área. sim, isso que está acontecendo agora. A causa comum, como nós vimos nesse encontro ecumênico Return, e a causa comum é que nós temos que trazer Deus de volta no país. Então não importa como fazemos isso. Mas com qual propósito deve ele voltar aos países? Para que possa estabelecer o reino terrestre, Isso não é o que Deus... que vai ser destruído. Sim, é por isso que você tem que entender a imagem de Daniel. Com certeza. Muito bem, vamos continuar. Por fim, Roma tomou o assento papal e governou suprema por 1260 anos, desde 538 a.C. até 1798. Então cumpriram-se as palavras de Jesus, e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Desencadeou-se a perseguição sobre os fiéis com maior fúria do que nunca, e o mundo se tornou um vasto campo de batalha. É isso que aconteceu. A mulher, porém, fugiu para o deserto. A igreja verdadeira de Deus, fugiu. Os valdenses fugiram e adoraram a Deus de acordo com a sua consciência e com a palavra de Deus. Os séculos que se seguiram testemunharam um aumento constante de erros nas doutrinas emanadas de Roma. Então, não parou. Não foi uma coisa instantânea. Foi uma progressão. Mesmo antes do estabelecimento do papado, os ensinos dos filósofos pagãos haviam recebido atenção e exercido influência na igreja. Mas a igreja romana acreditava nessa filosofia grega. Todo o sistema de lei natural é baseado em filosofia grega. Na verdade, é interessante que, em Apocalipse capítulo 13, o corpo dessa estrutura recebe um corpo grego. Sim, o leopardo. Era um corpo de leopardo. Então a filosofia grega é a base do catolicismo pagão. Não é o evangelho, é o paganismo. E agora nós podemos ver isso claramente na encíclica. Certamente. Uma das doutrinas, obviamente muito importante, é a imortalidade natural e a consciência na morte. Essa doutrina assentou a base sobre as quais Roma estabeleceu a invocação de santos e a adoração da Virgem Maria. Não é interessante que Donald Trump se ajoelhou naquele santuário em frente àquela enorme estátua de João Paulo II? Trata-se de um homem morto, que não sabe nada, e não tem mais nada a ver com este mundo, e está dormindo na sepultura até o dia do juízo, não é? E ele recebeu de um sacerdote católico uma estátua de Maria para colocar na Casa Branca. Isso é idolatria. Isso é algo proibido na palavra de Deus. Isso é a parte do mandamento que Roma expurgou dos 10 mandamentos. E eles não veem isso. Não é nosso dever alertar o mundo que um falso sistema de adoração se apresenta como uma autoridade e que vai destruir sua forma de governo e impondo-a sobre o mundo? Sim. E também é nossa tarefa advertir as pessoas. Não fiquem cegos pelo que aparenta ser cristão. Exato. Isso aparenta ser bom e nós queremos tanto... Digo, os cristãos conservadores querem tanto se livrar de todo esse secularismo e tudo mais, que eles querem acabar concordando com isso tudo. Mas esses não são costumes cristãos e ensinos cristãos. Nossos amigos católicos que não conhecem essas coisas, não temos permissão, de acordo com a teologia papal atual, de dizer-lhes essas coisas, porque isso é proselitismo, e não devemos fazer isso. Devemos deixar todo mundo onde está.
Na última encíclica que o Papa acaba de escrever sobre a fraternidade entre irmãos, ele menciona claramente o mundo muçulmano, o mundo judeu, os diversos pensadores do mundo. Ele até mencionou o bispo na África do Sul. E ele disse que devemos, com todas essas pessoas, com todos esses imigrantes, com todo mundo com essas ideias diferentes, tolerar-nos uns aos outros e vivermos juntos e basicamente deixá-los onde estão. Isso é liberdade religiosa. Mas pregar a eles e tentar convertê-los é algo que você não deve fazer. Mas a Bíblia diz claramente: ide por todo o mundo e pregue o Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é as boas novas da salvação em Jesus Cristo. Isso significa que todo católico romano deveria ser confrontado com o Evangelho de Jesus Cristo, a fim de poder tomar uma decisão informada. Em meu caso específico, se eu não tivesse sido confrontado com o Evangelho de Jesus Cristo e com a Palavra de Deus, ainda estaria onde estava. E não teria conhecido a beleza do plano da salvação. Não teria entendido o que está acontecendo no mundo. A palavra de Deus é a base sobre a qual devemos tomar nossas decisões. Há muitas outras questões que podemos falar. A questão da indulgência, do purgatório. Já discutimos essas coisas em outros episódios, não temos que fazer isso agora. Não se trata de doutrina cristã, mas pagã. É filosofia grega o que estão fazendo no mundo cristão. Como andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Como um cristão protestante pode dizer que aceita o catolicismo romano como uma forma cristã de adoração, baseando-se que eles usam o nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo. E até mesmo falam sobre a divindade de Jesus Cristo, mas operam por meio de sacerdotes, operam pelos santos, operam por Maria, passando Jesus por alto e fazendo da igreja a construtora de pontes. Essas doutrinas são justiças travestidas quando se trata da palavra de Deus. Temos a venda de indulgências. Por esses meios, Roma abarrotou os cofres e sustentou a magnificência, o luxo e os vícios dos pretensos representantes daquele que não tinha onde reclinar a cabeça, sem falar nos milhões que foram sacrificados nessa guerra de fé. Então, eu só queria dizer aos presidentes do mundo e às pessoas do mundo que precisamos estudar a Bíblia e estudar o que criam os reformadores. Precisamos tirar o pó de livros como este, que falam claramente o que a palavra de Deus tem a dizer. A pergunta então é: nessa era de ecumenismo, não deveríamos dizer nada pejorativo para com qualquer outra religião? A frase da moda é: não me julgue. Não me julgue. Não deveríamos pregar a palavra de Deus? Não deveríamos levar as pessoas à fonte da água viva? Então, o que essa igreja promove? E mesmo em nossas próprias fileiras, há muitas vozes que dizem que deveríamos rebaixar a retórica e não dizer nenhuma dessas coisas. Mas leiamos algumas citações do Espírito de Profecia. Chamado para expor o homem do pecado. No próprio tempo em que vivemos, o Senhor chamou seu povo e encarregou de proclamar uma mensagem. Chamou para expor a maldade do homem do pecado, que fez da lei dominical um poder distintivo, que tem cuidado em mudar os tempos e a lei e em oprimir o povo de Deus, que permanece firme para honrá-lo, pela observância do único sábado verdadeiro, o sábado da criação, como sendo santo ao Senhor. É nosso dever falar sobre essas coisas.
Não é somente o espírito de profecia que o diz. A Bíblia também fala isso. E a Bíblia diz que seremos perseguidos quando agirmos assim. Que vocês serão perseguidos, e a Bíblia diz também que se você não fizer isso, então o sangue está O sangue está nas suas mãos. Devemos dar às pessoas os alertas contidos em Apocalipse. A verdade a respeito do sábado do Senhor deve ser proclamada. Não é somente o sábado que é importante, mas o que está embutido no Sim, sábado. o Criador. A adoração do Deus verdadeiro. É o sinal de que você o aceita como sua autoridade e não algum impostor terreno. A Bíblia diz que os reis desse mundo entregarão seu poder à besta. Já ouvimos os discursos. É disso que estamos falando. E por que se trata de uma coisa tão séria? Temos uma citação interessante que vem de cartas e manuscritos e diz: o poder que possui a mais profunda corrupção interna fará a maior exibição e se revestirá com os sinais mais elaborados de poder. A Bíblia declara abertamente que isso cobre uma impiedade corrupta e enganadora. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Que linguagem dura! E o que é isso que dá a esse reino seu poder? O protestantismo. Um poder que, embora professe ter o temperamento e o espírito de um cordeiro e estar aliado ao céu, fala com uma voz de dragão. Move-se por um poder que vem de baixo. O protestantismo dará o poder de volta à besta. Separou-se dela, mas lhe dará o poder de volta. E podemos ver isso nos discursos. A Igreja Romana apresenta hoje ao mundo uma fonte serena, cobrindo de justificações o registro de suas horríveis crueldades. Vestiu-se com roupagens de aspecto cristão. Porém, não mudou. Todos os princípios formulados pelo papado em épocas passadas existem ainda hoje. As doutrinas inventadas nas tenebrosas eras ainda são mantidas. Ninguém se deve iludir. Não podemos chamá-lo de um poder cristão. Não, o Papa Francisco, bem recentemente e já algumas vezes, pediu desculpas. Se desculpou. Mesmo aos valdenses. Sim. Seriam essas desculpas sinceras? De acordo com isso, definitivamente não. Definitivamente não. O papado que os protestantes hoje se acham tão prontos para honrar é o mesmo que governou o mundo nos dias da Reforma, quando homens de Deus se levantavam com perigo de vida a fim de denunciar suas iniquidades. Possui o mesmo orgulho e arrogante presunção que fizeram dele senhor sobre reis e príncipes. Dá para ver isso. E clamaram as prerrogativas de Deus. Seu espírito não é menos cruel e despótico hoje do que quando arruinou a liberdade humana e matou os santos do Altíssimo. O papado é exatamente o que a profecia declarou que havia de ser: a apostasia dos últimos tempos. Faz parte de sua política assumir o caráter que melhor cumpra o seu propósito. Mas sob a aparência variável do camaleão, oculta o invariável veneno da serpente. Deverá essa potência, cujo registro milenar se acha escrito com o sangue dos santos, ser hoje reconhecida como parte da Igreja de Cristo? Não é sem motivo que se tem feito nos países protestantes a alegação de que o catolicismo difere hoje menos do protestantismo do que nos tempos passados. Houve uma mudança, mas essa não se verificou no papado. O catolicismo, na verdade, em muitos se assemelha ao protestantismo que hoje existe, pois o protestantismo moderno muito se distancia daqueles dos dias da Reforma. O que foi que lemos no início? Perigosamente latitudinária. Perigosamente. E teremos que refazer a reforma. Teremos que travar essa batalha novamente. E esse é o ponto exato onde estamos. A igreja que se apega à verdade de Deus é irreconciliavelmente separada de Roma.
Os protestantes, certa vez, estiveram assim distantes dessa grande igreja da apostasia, mas se aproximaram mais de perto dela e ainda estão no caminho da reconciliação com a igreja de Roma. Roma nunca muda. Seus princípios não foram alterados em nenhum mínimo ponto. Ela não encurtou a brecha entre si mesma e os protestantes. Foram eles que se aproximaram dela. Mas o que isso quer dizer do protestantismo atual? É a rejeição da verdade bíblica que faz com que os homens se aproximem da infidelidade. É uma igreja em apostasia que encurta a distância entre si e o papado. São palavras fortes, mas é a verdade. Acho que deixamos claro o nosso ponto. Não temos que continuar nessa trajetória. Acho que já está bem claro. E eu acho que isso também deixou muito claro qual é a opinião dos dois candidatos à presidência. Exatamente. Então, estamos vivendo numa época de cumprimento profético. E isso é um alerta para o mundo. Gostaria de terminar com uma citação muito encorajadora. Está em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 136. Está escrito: quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando a sua lei mais olvidada for, então deve nosso zelo ser mais ardoroso e nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Permanecer em defesa da verdade e justiça quando a maioria nos abandona. Participar das batalhas do Senhor quando são poucos os campeões. Essa será a nossa prova. Naquele tempo, devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia e lealdade de sua traição. A nação ficará do lado do grande líder rebelde. Acho que ficou claro que a nação está do lado do grande líder rebelde. Que Deus dê sabedoria ao seu povo e que nós nos despertemos a alertar a humanidade para o que está prestes a acontecer. Jamais, na história dos Estados Unidos, discursos como os que vimos hoje foram proferidos desde os mais elevados cargos dos Estados Unidos da América por ambos os candidatos na corrida eleitoral. Que Deus nos ajude. Oremos. Pai Celeste, a profecia está se cumprindo diante de nossos olhos e o mundo precisa ser alertado. Ajuda-nos a estar desperto e alerta para os momentos que sobrevirão e alertar aqueles que estão no vale da decisão. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por assistir esse vídeo. Para assinar, clique aqui. Clique no sininho para receber mais notificações. Para assistir o próximo vídeo, clique aqui. Muito obrigado.